primeiro. Se o homem não pudesse salvar algo que permanece sempre nele da vida pré-natal, através de toda a existência terrestre, se o homem não pudesse salvar algo que permanece nele da vida pré-natal, através de toda a existência terrestre, se não pudesse salvar algo daquilo que ao fim de sua vida pré-natal se transformou em mera vida de pensamentos, nunca poderia alcançar a liberdade. É que ficaria ligado ao que está morto, no entanto, em que quisesse, e no momento em que quisesse chamar para a liberdade o que nele próprio é afim com a natureza morta, estaria chamando apenas algo moribundo. Se quisesse serviço daquilo que liga a sua entidade volitiva com a natureza, ficaria inconsciente, pois tudo que o une como ser volitivo com a natureza é apenas embrionário. O homem seria um ser natural, mas não um ser livre. Vou ler de novo isso aqui com bem calma, porque me parece complexo. Se o homem não pudesse salvar algo que permanece sempre nele da vida pré-natal, através de toda a existência terrestre, se não pudesse salvar algo daquilo que ao fim da sua vida pré-natal se transformou em mera vida de pensamentos, nunca poderia alcançar a liberdade. É que ficaria ligado ao que está morto. E no momento em que quisesse chamar para a liberdade o que nele próprio é afim com a natureza morta, estaria chamando apenas algo moribundo. Se quisesse servir-se daquilo que liga a sua entidade volitiva com a natureza, ficaria inconsciente, pois tudo que o une como ser volitivo com a natureza é apenas embrionário. O homem seria um ser natural, mas não um ser livre. Acima desses dois elementos, a compreensão do morto pelo intelecto e a captação do vivo, do evolvente pela vontade, existe no homem algo que só ele e nenhum outro ser terrestre traz em si entre o nascimento e a morte. É o pensar puro, não relacionado com a natureza exterior, mas com aquele elemento suprassensível situado no próprio homem que faz dele um ser autônomo, algo transcendente, inclusive, ao inframorto e ao supravivo. Portanto, se queremos falar em liberdade humana, devemos observar esse elemento autônomo do homem, o pensar puro e liberto, no qual sempre vive também a vontade. Tem uma nota aqui. A filosofia da liberdade. Citado, veja a nota 3 no final do livro, Conhecimento dos Mundos Superiores, quinta edição, São Paulo Antroposófica, nota do tradutor. A filosofia da liberdade a gente já estudou, nossa, mas se for dizer que eu entendi alguma coisa lá, realmente, eu vou reler esse pedaço aqui. Acima desses dois... Oi, fala. Eu vejo, assim, um pouco assim, do que ele está falando, que, assim, quando a gente vem, né, quando a gente nasce, e também desde a barriga da nossa mãe, a gente, assim, está totalmente conectado, né, assim, com as nossas necessidades, não só físicas, né, de alimentação, de sono, mas também as nossas necessidades emocionais, né, de o contato com a mãe, o pele a pele, e, né, o cheiro, tudo, e a gente vai sendo desconectado disso, né, e a gente vai perdendo, a gente vai perdendo tanto isso, por que nem um bebê, ele nasce de cesárea, a maioria hoje em dia. Aí ele já é separado da mãe por 2, 3, 4 horas, por exemplo. E este bebê, ele tem a sensação de morte.
por estar longe da mãe, ele não ter o consciente, nada para saber onde a mãe está de operação, enfim. E vai fica sendo plasmado nele essas sensações, né, de medo, que gera raiva. E a gente também, aí conforme nessa infância vai passando, a gente, por a gente estar desconectados também das nossas necessidades que não foram atendidas, né? A gente tem muitas necessidades, seja emocionais, né? Seja de autonomia, né? Seja físicas, e elas não vão sendo atendidas, e a criança, ela nasce e ela acha que esse adulto ela confia tanto, né, que esse adulto vai atender as necessidades dela. E quando esse adulto não atende, ela vai se achando não racionalmente, mas ela vai se sentindo inadequada, né? Ela vai sentindo que ela não pode sentir aquilo, e isso isso não é racional. E eu acho que vai acontecendo essa desconexão ao ponto assim de viver nessa vida assim que nós adultos vivendo, né, à base de conceitos e passando para a criança somente conceitos, né? E essa primeira infância que é puro querer, pura vida, vai morrendo através disso, né? Através dessa desconexão nossa com as nossas necessidades também não foram atendidas, e dos nossos pais, tudo não existe uma culpa, né? Existe realmente uma reprodução automática disso, sem ter essa consciência que a gente está buscando hoje, né? E, e aí essa criança, né, esse bebê, ele vai também se desconectando e vai ficando realmente algo morto mesmo, né? Que nem um bebê que está ali, né? Ou com a mãe, ou no berço, ele precisava assim, tá olhando as mãozinhas, os pezinhos, se conhecendo, já colocam móveis, já colocam um monte de brinquedos de luz, de barulhão. Essa criança realmente não vai se conectando, esse bebê não vai se conectando com ele, não vai se conhecendo, né? E assim vai durante assim toda a infância. Então, eu vejo algo ligado com isso, sabe? Realmente dessa desconexão das necessidades que não são atendidas, né? E também desse sentir, né? Que a criança é puro sentimento, né? Puro consciente nessa fase, né? Principalmente até os 7 anos, e, e ela está completamente conectada ali, ela caiu, machucou, está doendo, ela chora, né? Ela está com fome, um bebê, ele chora. E a gente fica assim, "Shh, não, não foi nada. A criança está triste, não precisa ficar triste, né? A criança está com medo, não tem nada, não precisa ter medo. Então, a gente vai se afastando tanto dessa nossa conexão com a nossa essência, né, com o que a gente realmente está conectado quando bebê e na infância, que realmente vai ficando uma coisa morta, né? Vai ficando a partir, porque essa criança ela vê a partir dos olhos do adulto, né? O que o adulto compreende das coisas, e ela vai então acreditando nisso, e isso vai sendo realmente desconectado, né? Tanto esse sentir, essa natureza realmente de ação, essa conexão com essa essência, com as próprias necessidades, né? E então esse adulto fala que ela não precisa de nada disso, né? Acaba realmente virando uma pessoa moribunda, né? Mas eu vejo que ele, porque o que ele chama de morto, né? Lembra que ele falou lá para trás dos nervos, né? Isso que está relacionado com a cognição, com o intelecto, ele falou dos nervos, e que os nervos é uma coisa quase morta, né? Ele é seco, né? É uma coisa quase morta. Então, ele relaciona sempre a questão do pensamento, do intelecto, da representação mental, como ele fala, da cognição, com o morto. E o vivo com a vontade, com a imaginação, com a fantasia, e o sangue, que ele fala ali atrás. Então, quando ele fala assim, ó, acima desses dois elementos, né, a compreensão do morto pelo intelecto, quer dizer, então, a compreensão, o morto está ligado com o intelecto, a compreensão do morto
e a captação do vivo, do evolvente, pela vontade. Então, assim, o vivo está à vontade de cada um do lado. Existe no homem algo que só ele e nenhum outro ser terrestre traz em si entre o nascimento e a morte. É o pensar puro, não relacionado com a natureza exterior, mas com aquele elemento suprassensível situado no próprio homem, que faz dele um ser autônomo, algo transcendente, inclusive ao inframorto e ao supravivo. Quer dizer que, então, nem é o de antes, nem o de depois. E aí, quando ele fala nesse pedaço, aí eu lembro, tem na biografia dele, tem um momento que ele percebe que existe um mundo que é o mundo do pensamento só, quando ele conhece geometria. Quando ele começa a conhecer geometria, e ele começa a imaginar as formas geométricas, e uma hora ele percebe que existe um mundo que é só o mundo dos pensamentos. E acho que é disso que ele está falando, dessa que existe, né, que o homem, né, como é que é? Não relacionado com a natureza, esse pensar puro, não relacionado com a natureza exterior, mas com aquele elemento suprassensível situado no próprio homem, que faz dele um ser autônomo, algo transcendente, inclusive ao inframorto e ao supravivo. Aí ele não está nem falando do antes do nascimento nem do depois, é nesse período entre nascimento e morte. Então, portanto, se queremos falar em liberdade humana, devemos observar esse elemento autônomo do homem, o pensar puro e liberto, no qual sempre vive também a vontade. Então, o que ele chama, nesse livro, A Natureza, a Filosofia da Liberdade, né? O que aonde ele chega é que assim, o único lugar onde o homem é livre verdadeiramente é no pensar. Porque está aqui você pode pensar o que você quiser, né? Então você pode pensar até assim, eu vou matar alguém, mas você não necessariamente executor vai matar, você pode ter até essa liberdade de pensar isso, né? Então eu acho que é isso que ele está trazendo, esse pensar puro que o homem tem. Aí, continuando, porém, se os senhores observarem desse ponto de vista a própria natureza, constatarão o seguinte: estou olhando para a natureza e tenho dentro de mim a corrente da morte e também a da renovação, morrer, renascer. Dessa correlação, a ciência moderna muito pouco entende, pois para ela a natureza é, de certa forma, uma unidade, misturando continuamente o que morre com o que evolui, reinando assim grande confusão em tudo que hoje em dia se afirma a respeito da natureza e sua essência, pois o perecer e o nascer são continuamente entremeados. Quem quiser separar nitidamente essas duas correntes da natureza terá de perguntar: o que seria da natureza se nela não existisse o homem? Eu vou até marcar aqui, parar por aqui, que já é quase 9 horas, eu vou ter uma, uma reunião depois. Então, não vou poder. Valquíria, eu vejo que nesse pensar é que a gente está mais preso, né? Porque a gente fica preso em conceitos que nos foi ensinado e que a gente não sai para realmente experienciar se aquilo é um fato ou não, né? Você vê um exemplo bem bobo, mas me contaram desde a infância que a lagarta, né, ela queimava a taturana, né? E e aí, nesses tempos atuais com a Maria, ela pegou uma, né? E não queimou. E eu falei, olha isso, e eu estava já te falando para você não pegar, que ia queimar. Quer dizer, ela ia passar uma vida, igual eu praticamente, sem relar a mão, porque me contaram que queimava, né? Então, a gente vai sendo onde a gente realmente deveria estar livre, inclusive a gente trabalhou o conhecimento para isso, né? Para olhar para todas essas crenças que nos foi projetada também e a gente se libertar, mas a gente fica preso nelas, né? E é principalmente nessa primeira infância, onde a gente acredita
em tudo, assim, realmente, né, assim, te falam, você acredita e você nem, né, contesta quase. Isso, mas é isso. Aí você, como é que fala? É isso que o que ele traz, né? É justamente aí já você como adulto essa liberdade que você tem do pensar puro, né? E aí trazer e ele fala muito de você ir, né? Não ir na fé, não acreditar nem no que ele fala, mas você com o seu pensar você chega lá, é um grande exercício. Chegou alguém aí, Célia, bem-vinda, mas nós estamos fechando, viu, Célia? Boa noite.